Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Aprendendo e Praticando. Eu sou o Levi e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o multímetro analógico, o T88N. Nós já temos aí vários vídeos no canal sobre o T88C, que é irmão desse daqui, que já era um multímetro excelente, né? Se esse daqui, o T88N, seguir a mesma linha do irmão dele, o T88C, acho que teremos uma boa avaliação. Esse multímetro, tá? Eu peguei na AliExpress, comprei pela AliExpress. Hoje, na data desse vídeo, quando eu estou gravando, nós tivemos a notícia que tivemos a redução do imposto federal sobre importação de produtos até US$ 50, né? Então, muito provavelmente esse multímetro vai estar mais barato do que eu comprei. Mas eu paguei cerca de R$ 210, já com os impostos, frete grátis, e essa linda case, tá? Muito bonita essa case, olha só, gente. Dá pra você carregar, ela é muito forte, dá pra carregar aqui, muito bacana, tá? Tem um zíper aqui. Eu paguei R$ 10 a mais porque eu quis a case. Melhor assim, daí não vem a caixa. Ó, que a gente abre, tem ele aqui. Você pode transportar, né? Esse tom que tá um pouco amarelo claro, mas ele é laranja, tá? Tem um manualzinho, tem aqui a ponta de prova e o multímetro, tá ok? Deixa eu tirar ele aqui pra gente verificar, né? A ponta de prova, como todos os meus reviews, eu não vou usar, eu já tenho uma ponta aqui. E vou retirar aqui o manual pra gente poder nos orientar, para nós podermos nos orientar, ok? Muito bem, pessoal. Esse multímetro é um multímetro diferente. Como vocês viram na miniatura do vídeo, talvez que chamou a sua atenção, que está lá como sendo um multímetro além do seu tempo. Realmente é um multímetro inovador. Essa fabricante, ela sempre inova em alguma coisa, né? O que ele tem diferente? Esse multímetro, pessoal, ele tem circuitos eletrônicos que gerenciam o galvanômetro. Ele pode-se dizer que é um multímetro analógico eletrônico, tá? Os multímetros convencionais, você tem a medida diretamente no galvanômetro, né? Não tem nada que gerencia isso. E a resistência do galvanômetro é o que vai nos dizer qual é a impedância desse multímetro, né? O que é isso? O multímetro analógico ele tem um inconveniente de ter baixa impedância nas medidas de tensões. E isso, o que acontece? Quando você vai medir uma tensão alternada ou contínua, o multímetro a resistência interna dele vai interferir na medida da tensão, tá? Vai dar um valor diferente, porque ele tem uma resistência interna muito baixa, né? E interfere muito. Esse multímetro não, tá? Ele tem uma impedância de entrada de 2 mega ohms em qualquer escala de tensão, tá? Qualquer escala, 2 mega, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Já o multímetro analógico convencional, né, como esse daqui, um excelente multímetro, que nós vamos usar ele para comparação também, tá? Ele já vem aqui, a especificação dele é 20k por volts. Então a impedância dele vai mudar conforme a escala. Por exemplo, tá? Ele é 20 mil volts, 20 mil ohms por volt. Então digamos aqui que você está na escala de 10 volts, aqui é a C, que é essa que eu estou mostrando agora 10 vezes 20 mil será a impedância dele, certo? E ele vai mudando conforme a escala, como vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E nesse nosso multímetro T88N não tem esse inconveniente. Em qualquer escala de tensão, tá? Ele vai ser 2 mega de impedância de entrada, né? Os multímetros digitais geralmente são 200 mega, né? É uma impedância alta, mas 20 mega é uma impedância altíssima, tá? De entrada. Isso é muito bom. Ele incorpora também aqui, pessoal, um capacímetro e um frequencímetro, certo? Teste de diodo, teste de bip separado, né, de continuidade. E nós temos aqui também teste para ganho de transistor, tá? Para você testar transistor, tanto PNP como NPN. Temos aqui a escala de resistência também, ele possui de X1 até X100K, tá? Que é também já característica de multímetros já de alto custo, sendo que esse aqui é de baixo custo, né? Eles incorporaram, pessoal, no T88, que é o irmão dele, não tinha a chave de desligar, tá? Esse aqui eles colocaram a chave de desligar, mas ele tem uma outra inovação, ele tem
desligamento automático após mais ou menos 10 minutos ali de ociosidade. Se ele não estiver usando, ele desliga sozinho. Ele emite 3 sinais sonoros, tá? Seguidos, tá? E avisando que vai desligar. Se você não mexer em nenhuma escala, ele desliga automaticamente, tá? Outra coisa, para quem tem o T88C, que é o irmão dele, tá? Você percebe que na escala de X10K, ele consome muita pilha. Se você esquecer na X10K, você vai ficar sem bateria, né? Aqui não, ele não consome, tá? Ele não consome, ele não tem consumo nenhum, tá? Aqui na X10K, se não tiver usando as pontas, tá? Então ele não tem aquele consumo exagerado de acabar com a pilha. Por quê? Como vocês vão ver daqui a pouquinho, ele tem duas pilhas 3A. E os multímetros convencionais têm duas pilhas 2A e uma bateria de 9 volts. Por quê? Porque nas escalas X1, X10, X100, X1K, a tensão de teste é 3 volts. Mas na X10K, todos os multímetros são 12 volts. E esse multímetro solucionou esse problema, tá? Eliminou a bateria de 9. Então, com duas pilhas de 3, ele consegue fazer 12 aqui, através de um circuito Step Up, tá? Um elevador de tensão, que vai levar essa tensão para 12 volts. E isso, nos modelos anteriores, causava um alto consumo de corrente. Então, se você esquecesse na X10K, em poucos minutos você perdia a tua pilha. Nesse problema aqui, nesse multímetro que não tem esse problema, tá? Eu medi a corrente em X10K, é zero, tá? Então ele não consome aquele excesso, tá? de corrente, certo? Em qualquer escala aqui não tem consumo, tá? Não tem consumo nenhum. A não ser que você esteja fazendo o teste ali, mas é um consumo muito baixo, certo? Ele mede também corrente AC/DC, nos anteriores só media corrente contínua, esse aqui mede corrente contínua e corrente alternada. Ele continua com a escala de 2.500 volts, tanto AC como DC, sendo que ele tem um borne aqui separado para medir 2.500 volts. Só que para quem trabalha com forno de micro-ondas, conserto de forno de micro-ondas, é uma mão na roda, que você pode fazer medida diretamente no trafão. O trafão tem ali 2.200, 2.300 volts, então você pode medir diretamente essa tensão no trafão, certo? Que mais aqui? Ele testa LED, certo? E, enfim, nós vamos agora fazer um tour aqui por esse bichinho aqui, tá ok? Uma sacada legal que eles colocaram aqui, pessoal, tá? O galvanômetro dele é de 50 microamperes, tá? Mas isso não interfere em nada porque ele tem um circuito eletrônico que gerencia isso. Mas até 500 miliamperes você usa os bornes normais aqui, né? Para medir, que você mede resistência, enfim. E acima de 500 miliamperes tem um borne separado aqui de 10 amperes. Note que no borne de 10 amperes e também para 2.500 volts, ele tem, tá, essa proteção aqui, para você ter certeza que você vai medir, né, vai mudar para medir tensão, corrente alta e tensão alta, tá? Então aqui você abre aqui o borne, e aqui também você abre o borne, quando não está em uso você fecha, certo? E para proteger aqui, para você somente utilizar quando você tiver certeza, tá, do que você está fazendo, beleza? Então aqui eu tenho aqui a ponta de prova. Essa ponta de prova é a original dele, tá? Não, é do T88C, que é a mesma. Então aqui a gente vai colocar aqui, nós vamos medir resistência, tá ok? Eu já fiz alguns testes aqui antes, pessoal. Já vou deixar aqui um alerta para vocês. Na escala de resistência, a tolerância dele é muito alta, tá? É de mais ou menos 10%, tá? Ou seja, a leitura pode ser mais de 10 ou menos de 10%. Então, aí um resistor de 10 ohms, você vai ler 11 ou 9. Então, para resistor de precisão, medida de resistência de precisão, não é uma boa sacada esse multímetro, tá? Mas se você levar em consideração essa tolerância, você não terá maiores problemas, tá? Veja bem, eu estou na posição off, tá? A hora que eu ligar, ele vai dar um bip, tá? Anunciando que ele ligou, olha só. Certo? Ele deu um bip. Agora eu vou vir aqui para a escala de resistência, normal, tá? Vou na X1. Você, antes de utilizar, vai fazer os ajustes normais que você faz no multímetro analógico, que é aqui o de infinito, ou seja, né, de fim de escala aqui, né? Você vai fazer esse teste, esse ajuste. Nesse ajuste você faz nesse parafuso de fenda aqui, tá? Você vai mudando ele, você vai ajustar. Quanto mais preciso esse ajuste, essa sombra que você está vendo aqui é a sombra dele, tá? O ponteiro é esse daqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, certo? Então esse ajuste tem que estar todos os zeros juntos aqui, ó.
dessa forma aqui, tá ok? Então esse primeiro ajuste vai fazer aqui, ó. Veja que se eu mudar aqui a chave, deixa eu só pegar aqui, outro lado aqui, ó, ele muda, ó. Tá vendo lá o ajuste? Então quanto mais perfeito esse ajuste, mais preciso é o multímetro, tá? Então tem que fazer esse ajuste primeiro, certo? Agora eu venho aqui e vou ajustar o zero, tá? Então curto-circuito as pontas. Ele tem um delayzinho, tá, pessoal? Ele tem um pequeno delay para, ó, quando eu encosto, tá? Porque ele tem um circuito eletrônico, tá? Acho que creio que são amplificadores operacionais aqui que vão fazer essa leitura. Então ele precisa, tá, desse tempo, ó. Então ele, você clicou e ele memoriza então tanto o zero quanto o infinito, tá? O zero é feito aqui, o ajuste normal aqui, né? Você vem aqui e ajusta aqui, ó, tá? Todas as escalas de resistência, somente em resistência, você precisa ajustar o zero aqui, tá? Vou ajustar ali e beleza. Deixa eu ver se está ajustadinho o zero. Vamos ver aqui. Botei um zoom, tá? Olha lá, tá em cima do zero, tá vendo lá, ó? Tá? Ajusta bem o zero, é muito fácil de ajustar. Ó, ele memorizou lá o começo. Não tá legal o começo, vocês viram ali, né? Eu vou dar mais um ajustezinho para que a gente fica. Tem um problema da câmera também, tá? Que é o erro de paralaxe, tá? O erro de paralaxe é quando você não olha diretamente no ponteiro, você olha para a direita ou para a esquerda, tá? Aqui ele tem um espelho aqui embaixo, ó, pessoal, tem um espelhozinho aqui, ó, que você só pode ver um ponteiro só, o ponteiro e a sombra dele lá embaixo, tá? Deve estar coincidindo, aí você está olhando corretamente o seu multímetro. Então vamos ver se o zero ainda está ajustado, provavelmente não, porque eu mexi ali, tá? Vou ajustar aqui então o meu zero, desta forma, tá, ok? Olha lá, beleza? Se você vê alguma diferença aqui no vídeo, no zero ou lá no infinito, por que é infinito, pessoal? O pessoal confunde muito. O nome desse ajuste é de infinito mesmo, tá? Tá vendo esse 8 deitado aqui? É o símbolo do infinito. Então aqui que nós temos que ajustar, tá ok? Alguns colocam como fim de escala, mas o nome é teste infinito, tá? Deve estar coincidindo. Deixa eu tirar daqui, tá? Ó, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Tem vários zeros aqui, ó, tem esse risco da escala, mais essa marcação da escala, tá? Então aqui a gente solta e ele deve voltar ali. Um bom multímetro, tá? Tem sempre que voltar ali, tá? Nesse ajuste, né? A gente percebe que multímetros de baixo custo não fazem isso, tá? Ó, tá vendo? Ó, ele vai lá no zero, que a gente ajustou, ajustadinho, e volta aqui, beleza? Então tá, vamos lá. Eu disse para vocês que é 10%, né? Então nós vamos fazer alguns testes aqui de resistência, tá ok? Deixa eu colocar aqui. E vocês vão perceber que eu vou deixar focado mais no galvanômetro, né? Para vocês verem aqui as medidas. Eu vou medir aqui um resistor aqui de, deixa eu ver aqui. Muito bem, pessoal, eu vou aqui medir alguns resistores, né? Como eu disse, ele tem a escala de X1 até X100K, uma tolerância de 10%. Eu vou medir um resistor de muito baixo valor aqui, a 0,47 ohms, tá? Vamos ver o valor que ele vai ler aqui para nós. Aqui, ó, 0,47, valor de baixíssimo valor, né? Vamos ver aqui, vamos colocar mais próximo. Vamos analisar aqui como é que funciona, tá? O multímetro analógico. Ele tem aqui os tracinhos, né? Tem o 0, 2, 4, passou um pouquinho do 4, ele está dando mais ou menos 0,42, 0,43 ohms. Embaixo o valor tá bom a tolerância, né, pessoal? 0,47, tá? É melhor do que muito multímetro digital por aí, né? Vamos ver agora resistores de maior valor. Eu vou comparar com o multímetro de precisão para o Yokogawa, tá ok? Agora eu estou aqui com um resistor de 1K, mais ou menos 5%. Vamos ver quanto que ele vai medir lá. Aqui está dando praticamente 1K, né? Vou dar aqui um hold para travar para a gente comparar. Agora vamos mudar aqui a escala, tá? Para X10. Vou aqui calibrar o multímetro, ajustar o zero. Como eu disse, quanto melhor você ajustar aqui, mais preciso fica o multímetro, ok? Então vamos lá no 1K, vamos ver quanto ele vai medir. Vamos lá. Tá dando bem aqui. 1K, 1100 ele tá dando, tá ok? Mas vamos tentar abaixar um pouquinho. Bom, na X1 acho que não vai dar. Vamos ver na X100.
O resistor de 1K, vamos lá. Um K ohms. Vamos ver se ele vai chegar perto ali do Yokogawa. Tem que ser 1000, né? Vamos ver aqui então quanto ele vai ler. Vamos ver aqui. 1000 seria aqui no 10, eu estou na X100, né? 1000, 1100 ohms, passando um pouquinho de 1100. Tá? Então é a tolerância de 10% que eu venho falando desde o início do vídeo que ele tem para medir resistores, tá ok? Vamos ver resistor maior? Agora eu estou aqui, pessoal, com um resistor de 100K, tá? Tá dando 100K ali certinho, né? Resistor de 5%, mas está muito bom. Vou dar um hold aqui. E 100K, vamos ver aqui na X10K, que eu acho que vai dar para medir bem. Vamos aqui ajustar o zero, sempre tem que ajustar muito bem o zero, né? Já está bem ajustadinho aqui para nós. Então 100K, vamos ver. 100K. Está passando um pouquinho os 10%, como a gente vem já comparando, ó. Sempre 10% a mais ele mede, tá? Não é mais ou menos, é a mais. Então, se você for usar, comprar o T88N e usar ele na escala de resistência, sempre vai ser 10% a mais. Vou tentar um resistor bem maior agora na escala de mega. Agora estou com um resistor de 1 mega, eu medi aqui no meu Yokogawa, deu 1 mega. Aqui para nós, tá? Tá dando 1 mega mais 10%. Tá? Olha lá, bem como eu estou dizendo, ó, aqui seria 1 mega mais 10%. Tá? Então, mesmo em todas as escalas, tá? De resistência, ele mede 10% a mais, ok? Então isso deve ser levado em conta. Tá aí, pessoal, então a medida de resistência. Aqui é uma particularidade, pessoal, vou fazer de novo a medida de resistência aqui, vocês vão ver que nessa escala X100, né? X100K, tá? Ele vai lá ajustando pra gente, ó, ele vai se equalizando, porque ele é eletrônico, tá? Olha lá, ele vai indo. Agora ele vai se ajustar novamente, ó, até chegar lá, certo? Então ele vai se ajustando automaticamente. E como eu disse também durante o vídeo, ele tem desligamento automático, né? Auto power off. Com 10 a 15 minutos ele desliga sozinho. Se quando você desligar você estiver medindo, é só você mexer um pouquinho na escala assim, ó, tá? Só voltar a escala que ele liga novamente, tá ok? Vamos para os próximos testes. Agora, pessoal, uma função legal é o capacímetro, tá? Ele tem aqui uma escala com 3 posições, x1, x10, x100, né? Vezes 1, vezes 10, vezes 100. Sendo que a escala do capacímetro é aqui, tá? Ó, vai de 0 a 10 microfarads. Então na x1 ele mede de 0 a 10, na x10, tá? Ele vai medir de 0 a 100 e na x100 de 0 a 1000. Então ele mede até 1000 microfarads, tá? Então vamos colocar aqui, eu vou colocar na escala de x1, tá? E eu vou medir aqui, não precisa zerar as pontas, tá? Porque ele é eletrônico. Então eu vou medir um capacitor eletrolite de 4,5 microfarads. Tem que descarregar o capacitor, tá? Antes. Então eu vou colocar na X1 aqui. E já medimos. Para medir capacitores, então não pode esquecer de colocar em escala de capacitor, aqui que tem o C, né, capacitância. Então a escala X1, X10, X100 deve ser respeitada. Eu vou focar somente no galvanômetro agora, para que você possa ter uma noção da precisão dele na capacitância. Não precisa fazer nenhum ajuste, é só medir. Então aqui na X1 eu vou medir um capacitor de 4,5 microfarads, tá? Olha lá, 4,5 microfarads. A gente vem aqui ver a escala, 1, 2, 3, 4, né? 4,5 está no meio, entre 4 e o 5, medindo 4,5 microfarads, ok? Nós vamos medir agora outros capacitores maiores, tá? Eu vou medir um aqui agora de 470 microfarads, então vou pôr aqui na escala de X100, né? 470 microfarads, olha lá, tá? Medindo certinho aqui pra gente, entre o 4 e o 5, tá? Esse capacitor de 470 microfarads eu medi aqui num capacímetro, ele está dando 450 microfarads, então aqui está dando, o 4 é aqui, tá? 400 microfarads, tá? Vezes 100, aqui é 420, 440, 460, 480, 500 microfarads, que é aqui, ó, você mede bem aqui, tá? O número da escala está aqui, mas você mede os valores quebrados aqui em cima. Então eu estou com 440 microfarads, tá? Ou seja, uma precisão absurda, tá?
Agora eu tenho um de 47 microfarads, eu vou baixar a escala para vezes 10. 47 microfarads, olha lá, tá? Então aqui eu tenho 40 microfarads aqui, 42, 44, o 46 está ali, está um pouquinho antes, 47 microfarads, ok? Agora um maiorzinho, 680, tá? Olha lá, vou colocar na X100 de volta, vezes 100, ok? Olha lá, tá? Estou na vezes 100, 680 microfarads esse capacitor, tá? Ele dá 650 no capacímetro que eu medi aqui, tá, pessoal? Não vou perder tempo mostrando, tá? Então aqui está os 600 microfarads, 620, 640 mais ou menos, certo? Então ali tem a tolerância do capacitor, né? E também do capacímetro em si é 5% a tolerância, tá? Então aqui, deixa eu ver que tá dando aqui um erro de paralaxe bem grande aqui. Olha lá, tá vendo? 620, 640, tá dando 650 na ponte LCR, tá? Então, que é de precisão. Então tá perfeito aqui a escala de capacímetro. Eu achava que não funcionava, pessoal, essa escala. Achava que era só, tipo assim, quando a gente, no multímetro analógico, a gente vai medir capacitor, né? Os multímetros que medem capacitor analógico, né? Ele dá um salto na capacitância e volta, né? Esse não, tá? Veja, eu vou colocar aqui de volta aqui, ó. Tá? Vou medir aqui, tá na X100 aqui, certo? Ó, vou medir aqui o capacímetro. Opa, pera aí. Vou medir o capacitor aqui, ó. Ó, tá? 680 microfarads. E ele fica lá, ó. Tá? Porque é um capacímetro mesmo, tá? Que ele mede injetando uma frequência mesmo, como se fosse a escala de capacitância dos multímetros digitais. Capacitor, então, beleza, né, pessoal? Muito bem, pessoal, nós vamos medir frequência, agora ver como é que está o frequencímetro dele, se realmente ele é bom, né? Eu vou usar aqui o nosso Unity, o TG962E, que é um gerador de funções. Eu vou usar senoide, tá? Onda senoidal. Aqui eu vou colocar 60 Hz. O frequencímetro do multímetro, pessoal, ele funciona acima de 1 volt de amplitude, tá? É 1 volt pico a pico, tá? Então, eu notei aqui que acima de 1,7 volts apenas que ele consegue medir bem. Abaixo de 1,7 ele não mede. Então, ele precisa essa tensão pico a pico aí de amplitude acima de 1,7 volts. Então, estou com 60 Hz, aí eu não vou mostrar mais o frequencímetro e vou mudando as frequências. Você vai ver lá no próprio multímetro, tá ok? Então, aqui está na escala de Hertz, tá? De frequência. Tá? Então, ele tem X1, X10, X100, tá? Sendo que nós temos uma escala própria aqui de frequência, que está justamente aqui, tá? Na X1 vai até 100, tá? 100 Hz, na X10 até 1 kHz e na X100 até 10 kHz, que ele vai medir pra gente. Pessoal, e funciona mesmo esse danado aqui, tá? Pensei que não funcionava, eu comprei esse multímetro justamente por causa da escala de capacímetro e frequencímetro, para ver se realmente funcionava, tá? Vamos ver aqui. Então aqui eu estou em 60 Hz, pessoal. Tá dando cravadinho 60 Hz. Outra coisa importante, tá? Todas as escalas desse multímetro é protegida até 250 volts. Desculpa. Até 250 volts é protegido. Então, tanto na escala ômica, tá? Na escala de BIP, na escala de tensão, é protegido até 250 volts, tá? Aí, pessoal, na escala de corrente não, tá? É protegido por fusível daí, tá? Tem que cuidar para não queimar o fusível. Mas aqui, tá? Então, eu posso medir até a tensão da rede elétrica, tá? Desculpa, a frequência da rede elétrica até 127 volts, porque ele é até 250 volts pico a pico, tá? Então, na rede de 220, vai passar de 250. Então, não é aconselhável você medir frequência em 220 volts, mas até de 127 dá para medir tranquilinho. Eu medi aqui e pegou beleza, tá? Então, beleza, 60 Hz, né? Na X1, eu vou passar na X10 agora, tá? E vamos medir aqui mais ou menos 800 Hz, né? Vamos ver aqui, 800, desculpa, eu estou medindo aqui a amplitude do sinal. Opa, pera aí. 2 volts de volta aqui, pico a pico. Então vamos lá. Então aqui na X10 eu posso medir então até 1 kHz, né? Então eu posso pôr 500 Hz aqui, tranquilinho, né? Deixa eu ver aqui. Opa, 500 Hz. Olha lá, tá lá por 500 Hz, tá? Nota que eu tenho aqui a escala de frequência, essa vermelhinha aqui, né? Eu já tenho até um F aqui, um Hertz, pra você ter certeza, tá? Começa aqui, ó, 500 Hz.
beleza? Vamos pôr 1 kHz para ver se ele vai até ali. 1 kHz. Olha lá, passou um pouquinho, tá? Ele sempre passa quando é o final da escala, tá? Então 1 kHz seria bom medir lá no X100, né? Vamos colocar X100 aqui, tá? Onde X100, tá? Ele vai medir aqui 500 Hz, 1 kHz, aqui, ó, bem em cima do 1 kHz, tá? Então a última, tá? Tanto em capacitância como em frequência, se ele estiver no fundo da escala, ele vai passar um pouquinho, tá? Então é melhor vir aqui na escala maior. Então ele tem aqui na X100, 500 Hz, 1 kHz, beleza? Vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, o fundo de escala dele aqui seria 10 kHz. Vamos ver aqui 6 kHz. Olha lá. Peraí. Vamos ver se ele mede lá. Só vou aumentar um pouquinho a amplitude do sinal aqui. Vamos lá colocar 3 volts. Conforme você está medindo a frequência, é óbvio, todo frequencímetro você precisa pôr mais tensão. Então agora eu fui para 3 volts de amplitude, tá? 6 kHz certinho aqui, tá? Vamos ver 900 kHz. 9 kHz, desculpa. Opa, peraí. 9 kHz. Vou passar lá para 9 kHz. Mudei na amplitude do sinal aqui. Vou colocar 3 volts pico a pico. Olha lá, 9 kHz batendo em cima, tá? Em cima, 9 kHz. Então, o frequencímetro dele é perfeito, perfeito, tá? Muito preciso. Só que, tá? Até determinada frequência, ele vai bem com 2 volts. E depois você tem que passar para até 3 volts. Isso é normal para frequências mais altas, né? Eu vou medir aqui uma frequência mais baixa, tá? Vou colocar aqui na X1 e vou colocar aqui 5 Hz. Tá? Vamos ver aqui. 5 Hz na X1. Mediu 5 Hz, tá, pessoal? Bem aqui, ó. É 5, é 0, 5, 10, tá? Ó, 5 Hz, frequência baixa, mede muito bem também, tá? Então, aprovado o frequencímetro desse multímetro. Agora nós vamos medir, já que nós estamos aqui com o gerador de funções, vamos ver a tensão alternada, né? Até quantos volts, até quantos hertz aí ele vai, qual a frequência que ele vai medir, né? Eu vou colocar aqui em 10 volts, tá? Eu estou em 5 volts, aqui pico a pico, eu vou colocar 5 volts RMS, espera aí, 5 volts RMS, ou coloquei milivolts, 5 volts RMS. Ela mede RMS, tá, pessoal? Ele não mede pico a pico, tensão de pico, beleza? Ó, certo? Ó, tá em RMS, tá, estou com 5 volts, estou na escala de 10 volts, a escala de 10 volts você vai ler aqui na de capacitância, tá? Então ali eu estou com 5 volts RMS, estamos aqui, deu uma caidinha, porque eu estou com uma frequência muito baixa, tá? Eu estou com 5 Hz, então ele não está medindo. Eu vou colocar aqui 40 Hz. Desculpa, deixa eu ver aqui. RMS. 5 volts RMS. E vou subir lá, colocar 40 Hz. Ó, já subiu lá. Então estou agora com os meus 5 volts RMS alternado, tá? Eu vou subir um pouquinho essa amplitude do sinal aqui. Vou colocar aqui, acho que para 6 volts RMS, eu acho que eu consigo. Beleza, ó. Tá? Tô com 6 volts RMS, batendo certinho ali. Então tô com 40 Hz, foi bem, tá? Vamos ver com 1 kHz se ele vai medir. Ó, tô com 1 kHz, tá medindo, tá? Tensão normal. Vamos ver 2 kHz. Não baixou a amplitude ainda, continuo com 6 volts. 2 kHz, vamos ver 3 kHz. No manual não diz até quanto, tá? Que ele vai medir, até que frequência que ele mede, mas está com 3 kHz, está ainda. Vamos ver 10 kHz. Ó, 10 kHz, ainda estou com meus 6 volts, caiu um pouquinho só. Vamos ver com 20 kHz. 20 kHz ainda continua medindo. Vamos ver 1 mega. 1 mega despencou. 1 MHz despencou. Tá? Estou medindo aqui com 1 MHz. Vamos ver com 500 kHz. Não mede, 500 kHz. Vamos ver 200 kHz.
200 kHz começou a querer medir, eu estou com 6 volts, tá? No meu gerador, ele está medindo 4, 100 kHz, começou a melhorar. 100 kHz ele mede, mas está dando 1 volt, está caindo 1 volt, beleza? Então vamos ver aqui, tá 100 kHz, 50 kHz. 50 kHz foi beleza, certo? Olha lá, tranquilo, tranquilo. Está começando a medir 50 kHz. Vamos ver 20 kHz. Então até 20 kHz mede bem, tá? Pode-se considerar essa quedinha um pouquinho aqui de amplitude. Beleza, tá? Ó, eu estou ali no meu gerador de função com 6 volts RMS com 20 kHz, ok? E está medindo tranquilo. Então ele é RMS, não é True RMS, né? Que é um multímetro analógico, mas está medindo muito bem, tá? Mediu beleza mesmo. Agora, pessoal, nós vamos exigir um pouquinho mais desse multímetro. Nós vamos fazer os testes agora na tensão DC. Nós medimos a C agora há pouco, a DC. Para isso, eu vou usar o nosso multímetro aqui de precisão, um Yokogawa. Veja, esse multímetro é de precisão, tá, pessoal? Um multímetro aferido para laboratório, tá? E nós vamos estar aqui com um multímetro aqui de 5%, certo? Então, eu estou com 1,2 volts aqui, 1,25 volts, né? DC. E aqui eu estou marcando, aqui estou na escala de 2,5 volts, tá? Tá medindo 1,24. Então, pô, tá perfeito. Aqui 1,25 aqui, bem no centro aqui, ó. 1,24 volts. O que vocês acham da tolerância? Tá perfeito, né? Agora, pessoal, vou medir milivolts. Ele tem uma escala, tá? Uma coisa que eu não falei. Aqui na escala de AC, tá? Olha só. Ele tem um milivoltímetro, tá? Ó, 250 milivolts AC. Não tem nos multímetros convencionais. Os multímetros convencionais começam com 10 volts, tá? Aqui tem uma escala de 250 milivolts. Isso aqui é bom para você fazer medição em amplificadores de áudio, certo? Ajustes de rádio, principalmente. É muito bom, tá? Então eu vou colocar aqui na escala de milivolts, 250 milivolts, DC também, tá? Ele tem tanto AC como DC. E nós vamos ver como é que ele vai se comportar como um milivoltímetro, né? Deixa eu só pegar aqui, baixar a minha amplitude aqui. Vamos ver aqui. Opa. Muito bem. Eu tô aqui com 100 milivolts, tá? 10 milivolts, desculpa, que é a menor tensão que eu consigo na minha fonte aqui, tá? Então aqui eu tô com 118 milivolts, marcando no meu multímetro, é a mínima que eu consigo aqui, tá? E aqui eu tô marcando exatamente, tá? Olha lá, tá? 118 não, desculpa, 10 milivolts, tá? 10 milivolts. Então aqui na 250 aqui, que é 50 milivolts, tá? A escala aqui é de 5 em 5, tá? 5, 10 milivolts, mas note que aqui eu tô com 10, seria 10,18 milivolts, né? Olha lá, ó. 5, 10,18 milivolts, batendo exatamente igual. O milivoltímetro dele é excelente, tá? Vamos subir aqui para 2. Ó, 2 milivolts, ó, 200, desculpa, 2,23 milivolts, exatamente aqui, ó, tá? Batendo certinho, ó, 5, 10, 15, 20, tá? 20 milivolts, né? Desculpa, não eu falei 2, mas é 20. 20,2 milivolts, ó, 20,2 milivolts, batendo certinho. Vamos ver aqui um pouquinho mais aqui, aqui 100 milivolts. 100 milivolts, ó, tá dando 100 milivolts cravado no multímetro no digital, batendo aqui quase 100 milivolts. Baixou um pouquinho a tolerância, mas tem o paralaxe aqui da câmera, tá? 100 milivolts, perfeito, pessoal, perfeito a escala de milivoltímetro dele, beleza? Alguns testes que a gente fez para não ficar mais longo o vídeo, não é demais. A escala de 2.500 volts, pessoal, eu vou pedir para vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, sobre o T88C, que é muito parecido com esse, como fazer a medição de 2.500 volts, tá? Eu vou deixar para vocês ali na descrição do vídeo o link para o vídeo do nosso canal. Você entra lá e vai ter tudo sobre o T88C, que na escala de tensão é exatamente igual a esse. Então vai lá, tá? E dá uma olhadinha como é que mede
a alta tensão de 2.500 volts. Tome muito cuidado se for medir alta tensão, né? Coloque luva, não toque nos fios, certo? Eu não vou demonstrar aqui agora, mas ele mede até 2.500 volts, tanto AC como DC, tá ok? Para quem já tem o T88C, vai notar também uma diferença, ele não veio com o teste de controle remoto, né? Então, mais veio com o frequencímetro e com o capacímetro, né? Tá aí, pessoal. Eu não mostrei o manual para vocês, mas está aqui o manual. O manual vem em mandarim. Vem em mandarim, mas os números, tá? São iguais aos nossos. Dá para perceber, dá para conseguir tranquilamente, tá? Usar esse multímetro com esse manualzinho aqui, beleza? O único ponto negativo desse multímetro é a escala de resistência, que é mais ou menos 10% de tolerância, e isso prejudica um pouquinho o funcionamento dele na escala de resistência. Mas o ponto positivo, tá, que é um multímetro eletrônico, tá, tem a chave de desligar, tá, ele tem o desligamento automático, tá, ele desliga auto shutdown, né, ele desliga sozinho, como os multímetros digitais. Se você esquecer ele ligado aí, ele desliga sozinho, tá. Quando se ele desligar sozinho, vamos supor que está aqui na escala de resistência, tá? Desculpa, tá aqui, o fio está engatado aqui. Tá? Se você estiver na escala de resistência e vai dormir, tá? Na X10K, por exemplo, que é a escala que mais consome, em 10 minutinhos ele desliga sozinho. Não precisa você desligar. Ele avisa, dá 3 avisos sonoros. Se você não desligar, ele desliga sozinho. Beleza, pessoal? Fica aí mais esse reviewzinho para vocês. Coloca no comentário o que vocês acharam do equipamento. Eu gostaria que se os comentários se limitassem ao equipamento, tá, pessoal? Não vamos aí viajar na maionese, né? Mas todo comentário é bem-vindo, tá ok? E se você puder aí, hypa o vídeo para nós, se inscreva no canal, tá? Que o vídeo pode ser divulgado para mais pessoas. Espero que vocês gostem desse vídeo e desse multímetro. Vou deixar o link ali para você, se você quiser comprar, mas escolha o melhor preço, não precisa ser no meu link, tá? Mas escolhe o melhor preço e pode comprar sem medo, que você vai ter um ótimo multímetro. Ele tem aqui atrás, pessoal, é magnético, tá? Aqui, ó. Que você pode... Aqui no caso eu tenho a minha bancada aqui, ó, pessoal. Ela é magnética também, tá? Eu coloco ele aqui, ó. E ele para lá, ó. Ele fica paradinho lá na bancada, minha bancada de ferro. Ó, ficou beleza, né? E aqui tem o suporte de pilhas, tá? É só tirar esse parafusinho. Opa, peraí. Aqui. É só tirar esse parafusinho, vai ter 2 pilhas AA e os fusíveis de proteção, ok? Futuramente eu vou fazer um vídeo mostrando ele por dentro. Um grande abraço e até o próximo.